Por favor, abram suas Bíblias em Malaquias, capítulo 3, versículos 6 a 12. Diz assim a palavra do Senhor, você tem a projeção, eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar Deus? Mas vocês têm roubado. Perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Suas colheitas serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados, pois sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Senhor, pedimos a tua direção para falarmos sobre um assunto que nem sempre é agradável. E que o teu Espírito, com ternura, chegue no ponto, em cada coração aqui. Um momento tão necessário, tão desafiador como esse que nós estamos vivendo no Brasil, e a realidade da igreja se ressente disso. Que o Senhor nos ajude, é o nosso pedido, em teu nome, para a honra e glória do teu nome. Amém. No início de 2022, nós tivemos uma série chamada, 2022, quase 3 anos atrás, nós tivemos uma série chamada Recomendações para o Bom Viver. Não sei quantos de vocês se lembram, talvez a maioria aqui não se lembre, alguns chegaram depois, então não vão se recordar. E em 30 de janeiro, o tema da mensagem foi Nutra um coração que honra a Deus com generosidade. Alguém se lembra disso? A gente começava com essa figurinha aqui do Snoopy. Tomei 120 decisões hoje, todas erradas. E a pergunta foi basicamente essa: como você define as suas prioridades? A mensagem começava com essa pergunta. Como você define as suas prioridades? Mais especificamente, quais critérios você utiliza para definir as suas prioridades financeiras? E me ocorreu até que a pergunta poderia ser: o que as suas prioridades financeiras revelam sobre você? E sobre as suas prioridades? O que eu priorizo quando o assunto é dinheiro, grana, bufunfa, money, seja lá o que for. Na ocasião, nós meditamos na passagem em Lucas 21, 1 a 4, na qual Jesus elogia aquela viúva pobre que ofertou 2 moedas de menor valor corrente ali naquela ocasião. E Jesus destaca como a doação humilde, porém sacrificial daquela viúva, revelava uma piedade legítima, uma piedade agradável, uma piedade que se destacou diante do Senhor Jesus. Ele olha para ela e diz: ela deu mais. O Senhor olha e fala: uau, que conduta. E quando eu falo piedade, é um termo meio complicado, né? Ele perdeu um pouco o seu registro correto. Mas quando eu digo piedade, quando o Senhor diz que ele viu uma piedade legítima e agradável naquela mulher, é que ele viu ali amor, ele viu ali devoção a Deus, ele percebeu que o viver daquela mulher era um viver respeitoso para com Deus, era uma vida conduzida pelos direcionamentos de Deus. Tudo isso numa oferta? Sim, tudo isso numa oferta. E por que Jesus a elogia? Porque através daquele ofertar, aquela mulher está reconhecendo os cuidados de Deus com ela. Ela está demonstrando confiança nos cuidados de Deus com ela. Ela está sendo grata pelos cuidados de Deus consigo. E ela está sendo generosa para com Deus e para com o próximo. Afinal de contas, Deus não vai fazer uso do dinheiro dela, mas a realidade em torno do Deus que cura, salva e santifica ali no templo precisa daquele recurso. Até mesmo daquelas 2 pequenas moedinhas. E nós terminamos a mensagem com um alerta do Senhor Jesus. Onde estiver seu tesouro, ali estará o seu coração. Quase 3 anos depois, estamos nós aqui novamente refletindo sobre
contribuição. Um bom termômetro do nosso reconhecimento, confiança, gratidão e generosidade. E fazemos isso aproveitando um interlúdio entre a última série no Apocalipse, os eventos aí de outubro, aniversário da igreja, conferência missionária, e a próxima, e creio será a última série deste ano que você viu, já foi anunciado aqui nos nossos destaques. Eu sei, queridos, é um tema delicado por algumas razões, eu citarei apenas algumas aqui. Em primeiro lugar, primeira razão pela qual esse tema é delicado. Invariavelmente, esse assunto é abordado de uma forma caricata, mal preparada e distorcida, quando não mentirosa, manipuladora e enganadora, em muitos contextos religiosos. Não só os evangélicos, diga-se de passagem. Isso vai alimentando tabus, alimenta críticas, desconfortos, deboches, constrangimentos. Segunda razão, porque a rendição a Jesus nem sempre é acompanhada da imediata rendição de todos os aspectos do viver. Financeiro, por exemplo. Eu me rendi a Jesus. Meu bolso ainda não se dobrou a ele. E aqui eu preciso fazer um parênteses, para não ficar só nessa questão financeira. Muitos cristãos, abre parênteses aqui, muitos cristãos acham possível, até perfeitamente natural, viver uma vida compartimentada, onde Jesus seria o Senhor da espiritualidade, da vida espiritual, mas os outros viveres seguiriam os impulsos, os afetos e as predileções da pessoa. Mas pera lá, o viver não é uma coisa só? Até onde eu entendo, pelo que a Bíblia fala, pelo que o meu viver é, a vida é uma coisa só. Vida espiritual, vida emocional, vida familiar, conjugal, profissional, amorosa, moral, sexual, ética, financeira, não são coisas separadas, não são coisas estanques, não são coisas vedadas umas das outras. São todas aspectos de um único viver, de um mesmo viver. E é sobre esse viver integral que Jesus é ou não é Senhor. É isso que é a mensagem que o Evangelho fala. Ele é Senhor de tudo, ou ele não é Senhor de nada. Terceira razão, fechando parênteses aqui, e indo para a terceira razão. Veja, tem mais, eu só citei 3 aqui para a gente colocar um pouquinho o problema em perspectiva. As nossas prioridades refletem invariavelmente uma perspectiva muito mais mundana do que celestial. Eu sei que é chato falar isso. Mas vamos lá, vamos analisar. Normalmente, nós atribuímos mais valor ao que é imediato, ao que é comprável, ao que é rentável, ao que é terreno, ao que é finito, e que no final das contas acaba sendo sujeito a deterioração e corrosão. Até uma Cybertruck não aguenta 150 anos de uso. Até que foi uma piada boazinha essa aí, vai. Puxa vida. Eu não sei o que é uma Cybertruck, André. Dá uma olhada depois no Google. Não agora, depois. Tá? Essas coisas perecem. Elas vão perecer. Não tem jeito. Elas acabam. Elas se corroem. A ferrugem come. A traça come. Apodrece, de alguma forma. Né? Então nós atribuímos mais valor a tudo isso que vai ser corrompido, que vai se corromper, do que é o que é futuro, do que é o que é eterno, do que é o que é gratuito, porque a gente não consegue comprar salvação nem relacionamento com Deus, é dádiva de Deus, do que é infinito, do que não está sujeito à deterioração e nem à corrosão. Lembra? É a história dos tesouros. Qual é o tesouro que você está juntando para você? Porém, apesar de ser um tema delicado, é necessário retomá-lo sempre que o termômetro da contribuição começa a indicar possibilidade, vejam bem, possibilidade de uma piedade hesitante. Se a contribuição é um termômetro da nosso reconhecimento, da nossa confiança, da nossa gratidão, da nossa generosidade, ele pode indicar alguma hesitação na nossa piedade quando a coisa não está muito bem. Precisamos avaliar. Então, note, a exemplo da viúva pobre, o foco aqui, e eu preciso deixar isso muito claro, não é a contribuição em si, mas a história que ela está contando ou que ela pode estar contando.
Então eu peço licença aqui para usar o termômetro da contribuição na nossa igreja como ponto de partida. Ok? Neste ano nós operamos 9 meses, de 10 meses, abaixo do orçamento aprovado pela Assembleia na igreja no final de 2023. 9 meses abaixo. 9%, 10% na média. Mas o orçamento que nós procuramos praticar nesse ano foi aprovado pela Assembleia da Igreja no final de 2023. Ele foi apresentado, ele foi consultado, ele foi, ok, nós temos tais e tais planejamentos, vamos apresentar esse orçamento para a igreja decide se isso faz sentido ou não, se isso é factível ou não. E a Assembleia se sentou e disse, ok, vamos em frente, chancelado. Eu não estava na Assembleia. Bem, algumas pessoas estiveram, e é por isso que é importante você participar da Assembleia, por mais chato que seja. E, na verdade, a nossa Assembleia é muito tranquila, viu? É uma vez por ano, é muito babinha, tá? É baba de quiabo, como se diz por aí. Se isso é bom ou não, eu já não sei, mas enfim. Mas é uma Assembleia tranquila. Mas, veja bem, esse orçamento foi aprovado. Ele foi pensado, ele foi refletido, ele foi apresentado e ele foi aprovado. Mas ele não foi praticado. E essa é a única informação que eu vou dar para você. Se você quiser saber mais detalhes sobre a nossa vida financeira, por favor, procure Murad, Sandro, a Alessandra Souza, Cibele, Marcelo, que é o nosso operador financeiro. Eles não há nada escondido. Está tudo lá, você pode, né? Pessoal do Conselho Fiscal também, não há nenhum problema sobre isso. Tá? Fique à vontade para perguntar. E aqui eu preciso fazer uma parte, que pode parecer uma reclamação, e na verdade não é. Tá? Louvado seja Deus por todos vocês que têm contribuído com a obra de Deus nesse lugar. Louvado seja Deus por cada um de vocês. E acredite, é louvado mesmo. Deus seja louvado pela sua liberalidade, pela sua generosidade. O ano, eu sei, tem sido difícil, tá? Mas acredite, Deus tem multiplicado o azeite das nossas vasilhinhas. Nada tem faltado. Nós não temos uma pendência financeira como igreja. Honramos todos os compromissos assumidos, todos. Estamos investindo sistematicamente em 9 frentes missionárias, em 9 linhas missionárias, investindo nas pessoas que estão à sua frente. E não vamos arredar pé disso. Nós não estamos nos acovardando porque as finanças estão espremidas. Estamos sendo cada vez mais desafiados. Tem custos envolvidos em vários movimentos que fazemos. Isso é um custo. Estar aqui custa alguma coisa. A organização custa alguma coisa. Os equipamentos custam alguma coisa. E Deus tem nos suprido. Nada tem faltado. O Fundo Solidário continua firme. Temos 2 fundos, o Fundo Solidário e o Fundo Missionário. Continuam sendo abastecidos. E têm sido demandados de uma forma que você não faz ideia. E é impressionante. Eu já desisti de entender a matemática de Deus. Aquele azeite não abaixa. Não abaixa. O Fundo Solidário sempre olha e fala, mas por que a gente tem usado tanto o Fundo Solidário e ele está lá, estável? Não abaixa. Ele não sobe, mas também não abaixa. É o azeitezinho da viúva que está sendo multiplicado à medida que ele vai sendo demandado, porque Deus tem cuidado de nós e tem percebido que essa igreja é uma igreja generosa no cuidado com os seus. Eu não vou perguntar aqui para você, mas eu sei de vários de vocês que já foram abençoados pelo Fundo Solidário da igreja. Mas a questão é que tem uma história sendo contada. 9 meses, de 10. Opa, tem alguma coisa aqui que precisa de atenção? Especificamente este ano, algo que nós precisamos olhar. E a exortação do Senhor Jesus aqui em Malaquias, ela pode nos ajudar a discernir melhor essa história e corrigi-la, se for necessário, no que for necessário. Essa aqui, então eu estou dizendo para vocês, queridos, há uma história aqui, vamos analisá-la, vamos vê-la, vamos checá-la. Em linhas gerais aqui, só para você entender um pouquinho o contexto de Malaquias, eu não quero aqui gastar muito tempo com isso, Deus anuncia que vai executar um julgamento purificador contra Judá, contra o reino do sul ali, né, combinando rigidez, severidade e graça, favor, restauração para quem se arrepender. Basicamente é isso que o Senhor vai fazer ali. E qual é o motivo desse julgamento de Deus? Há uma decadência moral e religiosa fruto da falta de confiança em Deus. Por que o povo está decadente moralmente e religiosamente?
por conta de uma falta de confiança no Senhor. E nesse trecho especificamente que nós lemos, Deus está se queixando da frouxidão religiosa do povo como consequência da falta dessa confiança, da falta de fé nele. E como essa frouxidão religiosa se manifestava? Através da retenção dos dízimos e das ofertas. É o que Deus está falando. A palavra dele aqui. Então, se você olhar aqui, no comecinho do versículo, eu li o versículo 6, ele não está aqui dentro dessa perícope, porque na verdade o versículo 6 ele faz parte de uma outra demanda de Deus com o povo, mas é importante só ler para a gente entender os contrastes que são firmados aqui. O texto começa justamente com um contraste entre as disposições de Deus e a disposição do povo. O Senhor se apresenta como alguém que não muda, como alguém que não sofre variação nos seus atributos. Basicamente, ele está dizendo, ele está atribuindo a si mesmo, ele está evocando a sua fortaleza, a sua estabilidade, a sua constância, a sua permanência, a sua lealdade, a sua fidedignidade, a sua segurança. E por isso mesmo, ele deve ser digno de crédito, ele deve ser digno de confiança, ele deve ser digno de fé. Já os israelitas, a turma ali do sul, é caracterizado por inconstância, infidelidade, afastamento, desobediência e, consequentemente, uma vida de insegurança e instabilidade. Porque não estão conectados com o Senhor, não estão bebendo da segurança, da confiança, de um vínculo que é expressado de uma maneira constante, correta, coerente, no viver diário. E fica muito evidente nesse movimento de retenção daquilo que Deus diz que lhe pertence. E aí, no versículo 7, o Senhor faz um chamado ao arrependimento. E explicando o erro. Ele falou, olha, voltem-se para mim. A ideia é voltar-se, arrependam-se. Ok? E aqui há um diálogo com um interlocutor retórico. Não é Israel aqui, todo Israel sentado na frente de Deus e dialogando com ele. O Senhor cria um Israel retórico para conversar com ele. Paulo vai usar esse mesmo artifício ali em Romanos, capítulo 9. Essa ideia de você criar um interlocutor imaginário em que você faz com que ele demande, ele faça perguntas para as quais você vai responder. Vai trabalhar uma orientação, educar, mostrar um caminho, mostrar uma direção, um ensino específico aqui. E no caso, o que Deus está falando assim, olha, vocês têm um problema, voltem-se para mim. Arrependam-se do que vocês estão fazendo. O problema de vocês é falta de confiança, é falta de compromisso comigo, é falta de uma relação em que vocês, de fato, entendem quem eu sou e qual é o meu papel na vida de vocês. E qual é o papel de vocês através do meu chamamento. Vocês têm um papel para cumprir e a coisa está confusa. Voltem-se, arrependam-se e eu favorecerei vocês. Essa é a palavra aqui. E esse Israel retórico responde, mas como assim? A primeira pergunta é, de que maneira voltaremos? Esse de que maneira voltaremos aqui é muito sapeca. Sapequinha. Você já flagrou alguém num erro que reage fazendo cara de paisagem? Já aconteceu isso com você? Flagrou alguém no ato do erro e a pessoa de repente finge que não é com ela? Já aconteceu isso? Pais, mães, vocês já flagraram esse tipo de situação. Não é verdade? O que você está fazendo? Eu não fiz nada. Quem eu? Eu não. Já aconteceu isso com você? É o caso aqui. Como assim? Essa pergunta, de que maneira voltaremos, é uma pergunta sapeca. E aí Deus vai no ponto. Ele reforça aqui, vocês estão me privando do que me pertence. Acaso alguém pode roubar Deus? Aqui é Deus perguntando. E eu quero dizer para vocês que vocês têm me roubado. Hã? Como assim? De que maneira nós te roubamos? E aí ele dá o endereço do problema. Vocês me privam do que é meu. Os dízimos e as ofertas. E aí você deve estar se perguntando, mas Deus precisa da minha grana? Sim e não. Deus não depende da sua grana para ele viver. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Tá? Deus não tem nenhuma conta para pagar que dependa da sua contribuição. A questão não é essa. Essa é a pergunta errada. A pergunta é por que Deus se importa com isso aqui. E eu creio que o exemplo da viúva começa a trazer um pouquinho de luz para essa questão aqui. Essa parte especial que Deus afirma
que deve ser separada, a ideia é que é santificado, o termo usado lá em Deuteronômio, inclusive, quando Deus estabelece esse cuidado do povo para com ele fala sobre santificação, essa parte santificada de tudo que ele nos provê, deve ser retornada a ele como uma expressão de reconhecimento do cuidado dele, confiança nele, gratidão a ele e generosidade para com ele, no sentido de fazer esse movimento de adoração, mas também entendendo que esse recurso vai ser direcionado para que a sua obra se expanda, para que o seu nome seja conhecido, para que as pessoas que estão envolvidas diretamente com essa estrutura que cuida do avanço do reino sejam supridas. Há um aluguel para pagar. Há um cafezinho para comprar. Há um missionário para sustentar. E há uma parte daquilo que Deus provê para você que é santa e que não é bom negócio ficar com ela no bolso, porque ela não vai ser abençoada. É isso que ele está falando aqui. É por isso que o dízimo é considerado algo santo. Lá em Deuteronômio 12 você vê isso. E deve ser a primeira e melhor parte de tudo o que Deus nos provê, direcionada para Ele. O que o Senhor fala aqui no versículo 9 é muito preocupante, porque ele olha e fala, ele vira para o povo e fala assim, vocês estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Basicamente, o que está acontecendo é que a nação não está sendo abençoada. Eu vou segurar essa grana aqui porque o negócio está meio complicado. Não vai funcionar, o azeite não vai render. Essa economia que você está fazendo não vai compensar as aspirinas que você vai tomar. Vai por mim, eu sei o que eu estou falando. E por que Deus se importa tanto com isso, queridos? Porque dízimos. A gente fala que o dízimo é um momento de adoração, certo? Porque dízimos, esse momento em que nós entregamos, que nós contribuímos. Nós estamos nesses momentos, o dízimo em si, as ofertas, elas são declarações públicas de que nós confiamos de fato no Senhor. Que nós reconhecemos que tudo vem de Deus. Lembram-se da oração de Davi, quando da dedicação de todo o material entregue para a construção do templo, lá em 1 Crônicas, capítulo 29? A gente canta essa música. Tua, Senhor, é a grandeza e o poder, a honra, a glória e a majestade, porque teu é tudo, quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos a força e o poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar forças. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu grandioso nome. Davi e o povo veio com aquela alegria. Mas quando Davi vê toda aquela riqueza sendo entregue com alegria para a construção do templo, ele fala, não somos nós que estamos trazendo isso aqui para o Senhor. Isso não é nosso, isso não nos pertence. Há uma compreensão a quem pertence isso de fato. Primeiro, então, o reconhecimento de que tudo vem de Deus. Segundo, uma demonstração, uma declaração de confiança reiterada no caráter provedor de Deus. Abram lá em Mateus, capítulo... Não precisa abrir, eu vou ler para você rapidamente, para que o nosso tempo, para não esticar demais o nosso tempo aqui. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Olha só, qual a orientação do Senhor Jesus sobre a preocupação, sobre as demandas da vida? Olha, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Olha só, são as necessidades básicas. A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais... A vida não é mais que comida, e o corpo não é mais que roupa. Vocês estão tão preocupados com as coisas, com o invólucro em torno de vocês, quando na verdade vocês deveriam estar mais preocupados com aquilo que vocês são, e como isso se relaciona com Deus, e como essa dependência de Deus acontece, sustenta e ampara a vida de vocês. A advertência de Jesus aqui é: confiem reiteradamente no Deus que provê o alimento necessário, a vestimenta necessária, que ele fala aqui, voltando aqui, o que comer, o que beber ou o que vestir.
Queridos, a grande verdade é que a gente cria muitos problemas para a gente mesmo no que diz respeito ao consumo. Falem a verdade. Nossa, meu carro já está com 3 anos, 40 mil quilômetros, já vai sair da garantia. Oh, que problema. Problema? Que problema? Você tem um carro. Mas você não sabe, agora vai começar. Se você tiver condições de trocar o seu carro, troque. Mas eu quero dizer para você o seguinte, nós não estamos numa época para fazermos dívidas. Fuja no que você puder de dívidas. Há dívidas que são inevitáveis. E algumas dívidas até são bastante consistentes e coerentes. Mas no que você puder, fuja, vaze de dívidas. Reconhecimento, confiança, mas também uma declaração que é agradecida pelas provisões recebidas de Deus. Paulo lá em 1 Timóteo vai ecoar um pouco essa palavra de Jesus aí em Mateus capítulo 6. Ele fala assim, tendo o que comer e com quem nos vestir, estejamos... Você sabe, você está com medo de falar. Tendo o que comer e com quem nos vestir, estejamos satisfeitos. Em grande medida, as nossas lutas com contribuição diz respeito à insatisfação que nós alimentamos no nosso coração por não termos tudo o que queremos. E não só em relação a vestimentas, comida. Pare para pensar, o que gera insatisfação no seu coração hoje? Você é uma pessoa satisfeita? Você tem agradecido a Deus, né? Eu sou grato por tudo o que tenho. Lembra da música? Eu sou grato por tudo o que tenho. E no meio dessa história toda, tem gratidão por família, amigos, muitos irmãos. A gente tem sido grato por isso? Ou a vida está tão escorchante que a gente só pensa naquilo? Eu estou falando de grana. Posição, status, ter, conseguir. A gente precisa repensar algumas coisas. Eu estou falando porque eu preciso. Sempre quem apanha primeiro numa mensagem é o pastor, lembre-se disso. Ok? E às vezes a surra que o pastor leva é muito mais intensa do que a surra que ele replica. Quero deixar bem claro isso para vocês. Eu tive que refazer a minha planilha orçamentária fazendo esse estudo. Não que eu não contribuísse, mas eu percebi, cara, dá para ir além, não dá não? Mas vai faltar o quê, André? O que vai faltar? Contas muitas bênçãos, homem. Lembre-se daquilo que Deus já fez. Faltou alguma coisa até hoje? Em que momentos você viu a mão de Deus mais abençoando você com mais intensidade? Não foi naqueles momentos em que você confiou e não hesitou em fazer aquilo que precisava ser feito por amor ao Senhor? Faltou alguma coisa? E eu vou dizer para vocês que Deus sempre me surpreende. Eu não deveria ficar mais surpreso, mas Ele sempre me surpreende. E por fim, essa ideia da restituição, da generosidade. É uma declaração de fé que restitui com alegria e generosidade aquela parcela que Deus diz que lhe pertence, como expressão de adoração e reconhecimento do cuidado dele. Aqui eu lembro do exemplo da viúva, ali em Lucas capítulo 21. E aqui, caminhando já para o final, eu não quero aqui trabalhar todos os aspectos desse texto, porque ele tem muita... A gente tem que entender que esse texto é um texto primariamente voltado para o povo de Israel, para o povo de Judá, e há promessas aqui específicas no que diz respeito à conduta do povo. Paz, posse e permanência na terra, essa ideia de segurança, de habitação na terra. Então, há uma série de promessas aqui que nós precisamos ficar com bastante cautela. Não porque elas não foram cumpridas ou que elas não serão cumpridas, mas porque não podem ser aplicadas ipsis literis para a vida da igreja. Há só um princípio que eu quero destacar aqui que é muito importante, que é a forma como Deus propõe que esse problema seja corrigido, que está lá no versículo 10, ali no finalzinho. Qual é a proposta de Deus? Ponham-me à prova. Provem-me. Você quer ver se a coisa vai funcionar ou não? Estou aqui, é só me provar. Vamos tentar? Provem-me. E ele está falando na boa. Ponham-me à prova e contemplem a minha fidelidade. Contemplem, nada vai faltar. Não vai faltar. Queridos, é Deus que está garantindo aqui, não sou eu, tá?
A garantia não sou eu. A garantia é Ele. Quantos aqui poderiam testemunhar essa verdade? Quantos aqui poderiam testemunhar essa verdade? Quantos aqui já passaram por isso? De testemunhar as provisões de Deus vindo de uma maneira que você não imaginava. Simplesmente porque você continuou confiando e não foi remisso naquilo que lhe pertence. Pertence a Ele. Sabe o que é interessante? Deus é descrito 4 vezes como o Senhor dos Exércitos. Jeová Savaot. Nesse texto aqui. 4 vezes. Em 5 versículos. Esse termo aparece 282 vezes no Antigo Testamento. Sabe o que ele significa? Senhor dos Exércitos? Que Deus está no comando de todas as forças que operam em toda a criação. Esse termo descreve o domínio de Deus, a sua majestade, a sua soberania, o seu governo absoluto sobre as hostes celestiais, a sua supremacia sobre o destino dos homens. Se você quiser resumir isso em uma única palavra, a palavra é onipotência, ou soberania. Parece uma excelente proposta não reter a parte santificada do que Deus nos provê e, ao mesmo tempo, colocá-lo à prova de que o que restou vai ser abençoado e multiplicado de maneiras impressionantes. Parece que é um bom negócio, uma excelente proposta essa. Não retenha e creia. Eu vou abençoar o que restar de uma maneira que você nem imagina. Você vai ver. Mas Deus, e agora e a alta do dólar? Como é que fica isso? Senhor, mas e a queda daquele papel? Deus, o senhor viu para quanto foi a prestação do meu apartamento? Confia. Não retenha. Confia. Confia. Esse negócio de multiplicação é comigo. Eu sei multiplicar as coisas. Não vai acabar. Confia, cara. Veja bem, nós não estamos falando de prosperidade, como muita gente usa esse texto aqui. Dê 10 para receber 100. Não é isso. É o desfrute da fidelidade de Deus enquanto nós confiamos nele. É a comprovação de que a confiança nele vale a pena. Queridos, como nós queremos que essa nossa história seja contada daqui para frente? Não como igreja, simplesmente, mas como famílias. Já pensou a gente ter testemunhos e mais testemunhos aqui da fidelidade de Deus a despeito de toda essa loucura que a gente está vivendo no país e no mundo? Quero terminar aqui com 2 citações. A primeira delas foi uma citação que eu usei naquela mensagem do dia 30 de janeiro de 2022, retirada ali do Cristianismo Puro e Simples, o livro do C.S. Lewis, que eu gosto muito. E ele está falando sobre contribuição, ele está falando sobre ofertar. Eu não acredito que seja possível estabelecer o que devemos dar em termos quantitativos. Temo que a única regra segura seja de dar mais do que sobra. Em outras palavras, se as nossas despesas com conforto, luxos e diversão são equivalentes ao padrão comum entre os que ganham o mesmo tanto que nós, provavelmente estamos dando muito pouco. Se as nossas doações não nos causarem aperto ou embaraço, devo dizer que elas são demasiado pequenas. Não é uma questão de quantidade. Para muitos de nós, o grande obstáculo à caridade não está nos luxos da vida ou no desejo por mais dinheiro, e olha o que ele vai falar agora, mas no medo. Medo da insegurança. Porque a gente acha que guardando mais, a gente vai ter mais segurança. E no final isso revela em quem nós temos confiado no final das contas. Precisamos reconhecê-lo muitas vezes como uma tentação. Em alguns casos, eu acrescentaria, com todo respeito ao Lewis, como uma idolatria que precisa ser confessada e deixada. Eu tenho essa frase de John Wesley no cabeçalho do meu orçamento doméstico. Eu tenho orçamento, eu faço orçamento por ano inteiro, né? E mês a mês eu vou corrigindo. O dinheiro é um servo maravilhoso, um mestre terrível e um Deus abominável. Tenha o dinheiro como servo e sirva como servo.
Não deixe o dinheiro ser um mestre da sua vida. Não deixe o dinheiro ser um Deus na sua vida. Isso vai trazer destruição para você e para sua família. Você pode se encher de dinheiro e acabar com a sua vida. Eu só tenho um desafio para fazer para a igreja nesse momento. Adivinha qual é? Ponha Deus à prova. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor não deixa dúvidas sobre quais são os encaminhamentos que nós devemos fazer em tantas áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. A financeira é uma delas. Ajude-nos, eu te peço. Nós pensamos, nós racionalizamos muito, nós lidamos com uma matemática que não aceita muito a intervenção do Senhor nas nossas vidas. Nós precisamos relembrar muitas coisas. Nós precisamos ser inspirados pelas nossas memórias e pelas histórias de outros. Quantas histórias nós poderíamos contar sobre a tua fidelidade nas questões financeiras? E também quantas histórias poderíamos contar que quando fomos incrédulos demais para tentando resolver o problema por nossas contas, as nossas dificuldades financeiras por nossas contas, nós vimos a nossa situação se tornar mais difícil, mais árida, mais desconfortável. É claro, nós precisamos ser responsáveis com o que recebemos. Ninguém aqui está pedindo para que as pessoas comecem a contribuir sem qualquer espécie de responsabilidade. É necessário haver organização financeira, é necessário haver quitação de dívidas, é necessário priorizar, organizar as finanças para que a doação se torne algo prazeroso, algo prioritário na vida, como um privilégio, de fato, que nós temos na participação do reino. Então, eu peço ao Senhor que trabalhe com cada um dos meus irmãos aqui. Precisam de orientação financeira, precisam de ajuda para reorganizar suas finanças, para estabelecer as prioridades, para sanear as suas contas. Senhor, vamos trabalhar juntos, mas sempre visando levar a nossa vida, a nossa saúde, também financeira, a um patamar em que o Senhor seja honrado e glorificado em última instância. O Senhor tem nos dado mais do que nós precisamos para viver. Eu peço ao Senhor que o nosso coração seja trabalhado em reconhecimento, em confiança, em gratidão, em generosidade. Precisamos entender que boa parte do que ajuntamos não vai subir aos céus conosco. Vai ficar.